Oi, gente! Vamos começar o primeiro estúdio vlog desse canal. Hoje é sábado, agora são 7 horas e eu tô com muita matéria, mas muita matéria acumulada. Eu prefiro descansar nos finais de semana, mas eu vou ter que estudar porque tem que tirar essas matérias do atraso, senão vai virar uma bola de neve e não é isso que eu quero que aconteça. Eu quero chegar na semana de prova e já ter meus resumos tudo prontinho, só ter que revisar e fazer questões. Então, é isso, vamos nos organizar. Tirei agora de noite para estudar e provavelmente eu vou tirar amanhã de manhã também. Então, decidi gravar esse estúdio vlog. Hoje eu preciso planejar ainda o que eu vou estudar hoje e amanhã, mas de início eu vou começar lendo esse livro aqui. Passou, se eu não me engano, os 3 ou os 4 primeiros capítulos desse livro e eu já comecei a ler, e já grifei algumas partes, inclusive está sendo muito interessante. Então, eu vou ler o capítulo todo, vou grifar as partes que são importantes lembrar, que são importantes colocar no meu resumo, e depois que eu ler o primeiro capítulo, eu faço o resumo. E o segundo, vou grifando e depois faço o resumo. Acho que assim fica melhor, até mesmo para concluir um pensamento. E é isso, vamos começar. Gostando bastante desse livro, não está sendo uma leitura maçante, está sendo muito legal, porque ele fala como a psicologia foi evoluindo tanto em pensamento, aí vai passando para quando começaram a surgir as faculdades, quais foram os preconceitos e os fatores limitantes para as pessoas cursarem psicologia naquela época. E, enfim, está sendo muito legal. Vou ler o primeiro capítulo. Então é isso, gente. Vamos começar. Tem muita coisa para ler. Para falar a verdade, eu estou um pouco preocupada com o tanto de matéria que eu tenho acumulada. Essa semana eu até acordei mais cedo para dar uma estudada, 1 hora antes de ir para o trabalho, mas ainda tem muita coisa e eu não quero que meu semestre fique bagunçado. Vou anotar aqui tudo que eu preciso colocar em dia. Talvez eu não consiga estudar tudo nesse vlog, mas durante a semana, o que eu for conseguindo terminar, eu vou dando um check aqui. E é isso, vamos lá desacumular essa matéria, pelo amor de Deus. Gente, comecei anotando aí tudo que eu ia precisar estudar assim com mais urgência. Essa matéria em específico que eu estudei nesse dia, eu precisava estudar 3 capítulos para a aula, que seria na quinta-feira. Então eu fui adiantando os capítulos do livro, que vai aparecer aí agora, esse aí. E o método de estudo que eu escolhi, que eu comentei no começo do vídeo, foi horrível pra mim, entendeu? Não gostei, não recomendo. Eu li o capítulo inteiro, fui grifando. Só que quando eu fui fazer o resumo, eu precisei voltar e meio que reler tudo de novo, porque eu tinha perdido algumas ideias. Tava grifado, mas o pensamento em si eu tinha perdido, então eu tive que reler de novo o capítulo para poder fazer o resumo. Não gostei dessa forma, achei que eu captei pouca informação e perdi muito tempo. Então, dessa forma, não vou fazer mais. Aí nessa hora eu tinha passado tudo pro computador, tudo que estava grifado, para conseguir fazer o resumo sem ter que dividir a tela do tablet. Daí eu comecei a fazer o resumo, só que assim, eu fiquei muito estressada porque eu perdi muito tempo com uma coisa simples que é fazer um resumo, e resumo para mim não é a melhor forma de estudar. Então, não é o método que eu vou continuar utilizando, não gostei. Achei que eu perdi muito tempo. Gente, neste vlog temos 3 coisas: uma falta na faculdade, matéria atrasada e um sonho, que é, pelo menos, dar uma agilizada aqui e colocar algumas matérias em dia. Hoje é segunda-feira, faltei na faculdade, só vai ter seminário hoje. O meu grupo apresentou na semana passada, então meio que estamos livres dessa matéria. Mas hoje vai ter mais apresentações, todos os horários vão ser só para apresentações. E como eu não moro na cidade que eu faço faculdade, eu preferi ficar em casa e colocar a matéria em dia, para adiantar. E aí eu vou ter 2 dias meio que livres essa semana
Para colocar a matéria em dia, eu espero que eu chegue na semana que vem com a matéria já toda direitinha, porque, gente, eu não tenho paz quando eu atraso matéria, eu fico muito agoniada, eu fico com medo de chegar trabalhos, igual foi na semana passada, muitos trabalhos, e não ter tempo de estudar. Então, é isso, vou colocar aqui tudo que eu tenho para organizar e aí vou começar a estudar. O que eu não consegui na quarta, eu tento adiantar. Se eu não me engano, no final desse mês já começa a semana de provas, daí eu quero deixar já tudo organizado para quando estiver chegando perto eu só ter que revisar, responder questões e tudo mais. Então é isso, vamos anotar aqui tudo que eu preciso anotar. Já fiz o meu cafezinho. Não deveria estar tomando café uma hora dessa, mas sem ele eu não consigo. Um chocolatinho, tem fruta, tem um lanchinho aqui. Eu acho que eu mostrei, eu gravei um takezinho de 1 trilhão de coisas que eu pego pra comer, porque eu só consigo estudar comendo. Vamos lá anotar tudo que temos pra fazer hoje. Gente, na real, eu já tenho algumas dessas matérias anotadas, porque sábado eu fui estudar e aí eu anotei aqui e acabou que eu nem marquei nada, mas não são todas as matérias que estão aqui. Essa primeira aqui é Psicologia, Ciência e Profissão. Daí tem 3 capítulos do livro para ler. Na verdade, o professor já mandou mais. Vou colocar aqui também. Tem Vigilância, que eu preciso atualizar basicamente a matéria toda, que eu não peguei ainda para estudar essa matéria. E tem também processos e fenômenos psicológicos. Na verdade, é fenômenos e processos psicológicos. Eu escrevi errado. Mas o professor passou um capítulo. A primeira aula ele não deu nenhum livro para embasamento. O livro que ele passou eu achei muito confuso, é uma coisa mais puxada para o lado científico. Então vou ter que procurar outras formas de estudar essa primeira aula que ele deu. Tem um capítulo que ele passou desse mesmo livro que eu preciso fazer um resumo. Eu comecei a ler, parei na metade. E é muito interessante, eu estava gostando bastante, então vou voltar a ler para fazer o resumo. Mas enfim, dessa primeira matéria eu vou marcar aqui um feito no capítulo 1, porque no sábado eu li, fiz um resumo e depois eu vou revisar, vou dar uma explicada para mim mesma. Para mim é uma das melhores formas de aprender, mas vamos lá, vou ler o capítulo 2 agora, é um assunto que tá super interessante. E é muito doido assim a gente ver como a psicologia e os princípios da psicologia mudaram, né? Conforme a sociedade foi evoluindo. As pessoas falam que a psicologia é social, não é só porque envolve as vulnerabilidades e fatores que vão afetar ali a mente humana devido à condição social dela, mas também porque a psicologia ela vem evoluindo de acordo com a sociedade. Então, coisas que hoje pra gente é um absurdo a psicologia não aceitar, em uma determinada época foi normal. Por exemplo, mulheres na faculdade de psicologia não aceitavam mulheres fazendo mestrado, o PhD, não aceitavam mulheres dando aulas, não aceitavam mulheres muitas vezes fazendo pesquisas no ramo da psicologia. Uma coisa com pessoas negras, com judeus. Então, assim, é um absurdo a gente ler isso e perceber que a psicologia, ela veio desse lugar também, ela esteve presente nesse lugar e ela apoiou essas coisas que pra gente hoje são, assim, inadmissíveis. Mas, numa determinada época, foi normal isso na psicologia. Então, assim, muito bom ver que as coisas evoluíram, né? Tudo bom. A gente vê que conforme a sociedade vai evoluindo, a psicologia também vem quebrando preceitos que muitas vezes a psicologia apoiou, né? Mas enfim, tá super interessante a leitura desse livro. O segundo capítulo vai falar sobre as influências filosóficas na psicologia e eu acho isso assim um tema super interessante. Então vamos lá, vou deixar aqui pra eu ver o que eu preciso fazer. Bom, gente, nesse dia aí, nesse segundo dia de estudo, eu testei outro método que foi ler o texto e grifando e fazendo resumo ao mesmo tempo. Foi muito bom esse dia, rendi bastante, eu acho que deram assim 3 folhas de resumo, mas a questão do tempo me pegou, porque eu demorei umas 3 horas para fazer esse resumo. Tudo bem que foram muitos conteúdos, o texto era bem conteudista mesmo, mas
para mim, que não tenho tanto tempo, não é tão viável pela quantidade de matérias que eu tenho. Normalmente, com a minha rotina, eu consigo tirar só 1 hora por dia para estudar. E isso, fazendo todo dia, é bastante coisa. Mas para ficar fazendo resumo, realmente não dá. Então, fica essa dica de você testar novos métodos de estudos. Tem tantos na internet, eu fui pesquisando, achei vários diferentes que eu nunca tinha visto. E essa experiência de testar métodos foi muito legal também. Eu pude ver o que servia para mim, o que não servia. Hoje eu achei um método que eu usei. Achei não, na verdade eu usei ele no semestre passado e foi um método muito bom, então eu vou continuar com ele. Eu fiz o teste com outros assuntos e deu certo. Mas na faculdade é assim, cada matéria você estuda de uma forma, tem matérias que não dá para estudar do mesmo jeito. Por isso é importante conhecer outros métodos de estudo para otimizar o tempo, né, e aprender da melhor forma. O resumo, para mim, eu amo fazer resumos, principalmente no papel. Eu amo a sensação de pegar um resumo feito à mão para reler, estudar de novo, e poder grifar e riscar. É muito bom, mas não é a melhor forma para mim, infelizmente. Mas enfim, o importante é não desanimar, não desistir. Eu já me peguei triste várias vezes por não ter o mesmo tempo que eu tinha quando eu morava com meus pais, por exemplo. Hoje eu trabalho, eu moro sozinha, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha casa. E eu também não estudo na cidade que eu moro, então eu tenho que viajar mais de 1 hora e meia para chegar na faculdade todos os dias e 1 hora e meia para voltar. Então, assim, meu tempo no dia é muito curto. Mas o importante é procurar fazer o melhor com o que a gente tem e não se deixar desanimar. Mas é isso, o tempo é muito curto, a faculdade exige muito, e por isso eu não posso ficar presa a métodos que exigem muito de um tempo que eu não tenho. Bom dia, já fiz aqui o meu café, fiz pão de queijo e vamos começar, né, a estudar. Agora são 7 horas da manhã. Ontem eu tava falando com vocês a minha questão dos resumos feitos à mão. Tira muito do nosso tempo, né? Acaba gastando muito tempo. Então hoje eu quero testar outro método. Eu tenho mais um capítulo daquele livro pra ler. Eu li o primeiro e o segundo. Falta o terceiro. E eu vou ler e fazer meu resumo no computador pra ver quanto de tempo que eu consigo economizar. E aí eu já vejo também se eu consigo fixar da mesma forma que eu consigo escrevendo. Tô aqui já com meu tablet, vou colocar meu fone, vamos lá. Tenho 1 hora somente para estudar, então provavelmente eu não vou terminar o capítulo todo, mas não tem problema. Se eu conseguir adiantar já, pra mim já tá muito bom. Então é isso, vamos lá. Gente, anotei tudo que foi dado até hoje na aula pra eu conseguir ter uma visão, né? Conseguir visualizar tudo que eu tenho pra estudar e o que eu já estudei também. Eu vou marcar aqui o que eu já estudei. Esses estão lidos e eu também já fiz o resumo. Esses aqui, eles estão lidos também, mas não fiz resumo, então preciso fazer o resumo deles. É bom colocar tudo assim pra gente visualizar, porque
você vai riscando aqui o que você fez, né? Você vai dando check. E aí, perto da prova, você sabe tudo que você estudou, o que você precisa estudar ainda, o que falta revisar. Tá tudo certinho aqui. Mas, enfim, eu sei que ainda vai entrar mais coisas aqui, porque foram só do primeiro mês de aula. Então, eu vou vendo como é que eu faço aqui. Se eu vou adicionando aqui do lado. Mas, enfim. Gente, vamos finalizar esse vlog da melhor forma possível. Eu não sei se eu cheguei a comentar que eu comprei alguns livros. Eu acho que não comentei nesse vlog. Eu acho que foi em outro, que eu, inclusive, apaguei. Mas comprei alguns livros, todos voltados para psicologia. E vamos lá, eu já abri, porque chegou quinta-feira, hoje é domingo. Eu tava muito ansiosa, não consegui esperar. E eu abri porque eu queria tirar um já para ler. Eu acho que eu cheguei a comentar nesse vlog que eu fiz um trabalho. Segunda-feira, meu grupo apresentou um seminário. E esse seminário foi sobre o uso de drogas na adolescência, né? Os fatores que podem incentivar. E no final da nossa palestra, nós chamamos uma psicóloga para falar dos efeitos das drogas no cérebro. E ela falou muito sobre a dopamina. E a forma que ela falou me deixou assim muito curiosa para estudar mais sobre como funciona a dopamina, porque ela falou algumas coisas que eu nunca tinha visto sobre. E aí eu fiquei curiosa, comprei este livro, Dopamina, a Molécula do Desejo, e provavelmente vai ser minha próxima leitura, porque eu quero aproveitar esse embalo de eu ter ficado curiosa, senão depois eu perco a vontade, aí eu só vou ler lá pra frente. Mas provavelmente vai ser uma das minhas primeiras leituras. Emoções em terapia, não sei se vai dar pra ver, tudo bom, tá focando. Eu sei que esse livro, como o nome diz, né, Emoções em Terapia, ele vai falar sobre as emoções e vai explicar, né, como aplicar algumas técnicas na terapia, trabalhar, né, com as emoções na terapia, na verdade. Eu peguei alguns livros com enfoque na terapia e eu acho muito importante para nós estudantes de psicologia ir adentrando nessa área durante o período da faculdade. Eu sei que no final da faculdade, muitas faculdades têm, né, aquelas práticas e tem os lugares onde os estudantes conseguem exercer. Mas eu acho importante já ir conhecendo o terreno que você vai pisar durante a faculdade, já ir se preparando. E até para ver se é realmente isso, né, que você quer. Então, peguei mais alguns livros, vou mostrar. Mas esse é o primeiro. Esse aqui que é um dos famosinhos entre os estudantes de psicologia, que é como você se sente em relação a isso. Tudo que você nunca quis saber sobre terapia. Muitas pessoas recomendando, falando sobre ele. E aí eu decidi pegar. Peguei também A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Acho que isso é algo que nós temos que estar preparados, né? Não só para viver momentos bons, mas para viver momentos ruins também. Então, eu fiquei muito interessada em saber como que essa escritora vai abordar isso e como ela vai destrinchar, né, essas questões. Enfim, também, assim, ela e a dopamina tá palho a palho, assim, nas coisas que eu quero ler primeiro. O Guarda-Marcas. Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma. Assuntos que eu gosto muito de pesquisar, é um dos que eu mais me interesso na psicologia. Como sentimentos, como emoções afetam, né, não só nossa mente, mas também nosso corpo, e como podem gerar traumas que enraizam, né, fisicamente na gente. Então, eu peguei esse aqui para dar uma aprofundada. Gente, Holocausto brasileiro. Esse é um assunto que eu também gosto muito de estudar. Eu sempre estou procurando relatos e tentando me aprofundar mais, porque é muito louco, né, como as coisas já funcionaram um dia. Inclusive, esse semestre eu tenho uma matéria de psicologia, ciência e profissão, e nós estamos estudando a história da psicologia desde seus primórdios, né? E é muito louco perceber que a psicologia nasceu de um lugar assim e apoiou coisas que hoje são assim inconcebíveis para a psicologia, são um absurdo, questão de racismo, misoginia, já para as pessoas. Eu sei que tudo é uma evolução de um estudo e tudo mais, mas assim, isso é uma atrocidade, sabe? Isso é um absurdo que sofreram neste lugar, morreram neste lugar e pessoas que realmente necessitavam assim, de um cuidado especial, de um tratamento, não tiveram, pessoas que nem precisavam, mas foram jogadas aqui. Então, assim, bom a gente conhecer o passado também, para não repetir e para compreender que as coisas são hoje como são. Então, assim, outro livro que eu queria começar hoje, mas eu vou ver aqui, vou dar uma olhada por onde eu começo. E o último que eu já abri, porque eu queria pegar um, mas é essa coleção aqui, Saberes. São livrinhos de bolso. E aí temos Freud. Oi? Freud. Temos Lacan, Platão, Aristóteles e Nietzsche.
Nós, estudantes de psicologia, que não temos tanto tempo para estudar, eu acho muito interessante carregar esses livrinhos aqui de bolso, porque, principalmente para mim que estou no começo, assim, do curso, pelo menos para dar uma introdução, eu acho que é super importante ter um conhecimento geral, sim, aprofundar em algum momento, aprofundar bastante, mas, de início, ter um conhecimento geral eu acho muito importante. Expandir, assim, a nossa visão. Eu ia pegar separado, mas o box estava super baratinho, acho que foi R$ 60. E aí eu peguei, esse foram aí das minhas compras. E sim, gente, é isso. Vou encerrar esse vlog aqui.